Olá, meus amigos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Cá estou eu mais uma vez para conversar com vocês e deixar assim uma explicação no ar que eu tenho dito, em quase todos os últimos vídeos, que desde que eu cheguei ao Brasil comecei a viver uma situação diferente, momentos diferentes, para não ter que explicar aqui de novo. E isso criou um afastamento também com o canal, Canal este que possivelmente, até esta primeira que eu vou anunciar, possivelmente a nível futuro, se eu não conseguir dar jeito no canal, eu vou abrir outro canal. Eu tenho dois, um deles está parado, quase, apesar que está sempre entrando gente, mas não movimento muito o canal. E este, que é o que eu movimento mais, desde que cheguei ao Brasil dei uma amenizada, tô fazendo poucos vídeos, mas que por um fator que está me complicando, porque tanto um quanto o outro foram abertos quando eu morava na Europa. Então a mudança de país está acarretando uma série de problemas que está me tirando assim do sério, no fator monetização, porque os canais são monetizados, e por outras mudanças que vão ocorrer na minha vida, a nível profissional, é que eu achei que de repente eu vou juntar o útil ao agradável, ou ao desagradável que apareceu por essa questão, e de repente eu vou abrir um outro canal, que vai continuar mais ou menos com os mesmos temas, de falar de Angola, falar de África, assuntos em geral, que eu sempre deixei claro que nesse canal, independente do lema principal ser falar de Angola, tanto bem quanto mal, daquilo que a gente vê, também iria falar de outros assuntos. Normalmente, ou por norma, analisando o meu próprio canal, eu vejo que o grosso foi falado mais de Angola, e principalmente críticas ao governo, em questão. Antes não fossem críticas, fossem coisas boas, mas infelizmente são críticas. Mas por esses fatores todos que estão ocorrendo e que estão me tirando um pouco o sono, e juntando com o que está para acontecer, é que eu estou pensando seriamente em abrir outro canal. E vou agradecer desde já, quando isso acontecer, eu também irei avisar, olha, acabei de abrir, então se mudem para lá, por favor, ou pelo menos apertem, cliquem em inscrição, assim como agradeço a todos aqueles que hoje continuam vindo, continuam se inscrevendo neste canal, continuam comentando, aos amigos de longa data que estão sempre me acompanhando, o meu carinho, o meu agradecimento de coração, agradeço muito. Isto é só para avisar, portanto, que esta possibilidade vai acontecer se eu não resolver realmente o problema, que está um pouco complicado. Eu vou dar por encerrado esse canal, que vai estar sempre expondo os vídeos que até aqui já foram feitos, e vou abrir um outro. Hoje, óbvio que o assunto eu não ia fazer vídeo, mas diante do assunto e aonde está ocorrendo, e ainda por cima tendo membros da minha família morando lá, eu não poderia deixar de falar. Não poderia porque muitas das pessoas que me seguem também neste canal moram, independente de serem angolanos, brasileiros, moram na Europa. E hoje a Europa está à beira de uma guerra civil. E é absurdo. A gente que critica tanto a África, o domínio que existe sobre a África, do mundo estrangeiro, e as próprias borradas que os governantes africanos fazem, não é verdade? Que hoje ver a Europa, esse velho continente, essas terras tão lindas, eu ainda estou olhando as imagens aqui, não acredito no que eu estou vendo, mas estarem passando por tudo isso por uma só questão. Afinal de contas, parabéns, África. Eu digo parabéns porque nós ainda vamos chegar lá. Muita gente critica a África, muita gente mete o pau em África, nos governantes africanos. Os governantes africanos são aqueles pretos, desculpem, aqueles que são meus amigos e que sabem e me entendem o quanto eu gosto da raça negra ou preta, ou seja o nome que for. Se eu não gostasse, eu não tinha esta luta tão assídua como eu tenho tido há 25 anos.
mas eu estou me baseando nas palavras que eu escuto, nos comentários tristes que eu escuto a nível mundial, quando a pessoa não é de África, mas quer falar de África. Mas, no entanto, vai lá para ganhar o seu ganha-pão. Vai lá para tirar bué de dinheiro. Vai lá para se fazer profissionalmente. Mas, na hora em que você pergunta, mas o que é que você pensa? Epa, aquilo ali é uma zona, aquilo ali é uma porcaria, aquilo ali, como dizia já Tony Blair, é o latão de lixo do mundo. Pois é, Tony Blair, só que você não está mais no poder britânico, não é verdade? E hoje nós vemos o Reino Unido, onde eu tenho familiares, passar por uma situação que está à beira de uma guerra civil. E tudo isto por quê? Porque vocês, que são governantes do lado europeu, estão fazendo tantas ou mais burradas que o continente africano. Porque no continente africano nós não vemos, percentualmente falando, não é que não hajam muçulmanos. E nós não podemos generalizar e dizer todos os muçulmanos são iguais. Não, de jeito nenhum. Porque perto da casa desse familiar meu, que mora no Reino Unido, ao lado mesmo, tem um casal de muçulmanos. Para ser mais exata, tem dois. Um de um lado, outro do outro. São pessoas fantásticas, são pessoas excelentes, são pessoas que discordam de tudo o que está acontecendo no Reino Unido. Portanto, nós nunca podemos generalizar e dizer que todos os macacos são do mesmo balaio. Não são. Mas cabe aos governos, afinal de contas, quando eleitos, eu estou falando agora a nível da Europa, porque na África a maioria não é eleita, quando eleitos, saberem gerir os seus países e, principalmente, respeitar o povo da terra. Quando as pessoas entram na sua nação, criam regras e as mesmas regras têm que ser respeitadas. Mas o Reino Unido, que eu conheço muito bem, não tem tudo isso. Tem aparência, vive de aparência há longos anos. E falava eu para este meu parente, isto aqui é um mundo de aparências. Não, não é bem assim. É assim, sim, senhora. Muitos dos estrangeiros, e aí vai desde portugueses, brasileiros, romenos, seja o que for, vão muitas vezes para a própria raça inglesa, vão muitas vezes para o Reino Unido, e aí eu falo pelo lado mulher, e vivem às custas da segurança social. É um erro? É um erro. Uma coisa é ajudar porque a pessoa está desempregada, porque a pessoa está passando por um período complicado, e tudo bem, vamos colaborar, independente de ser inglês ou de ser estrangeiro. Mas aquele período tem que acabar, porque senão a pessoa vai sentar à beira de um embondeiro, que lá não existe, deixar claro, essa é uma forma de me expressar, e vai viver às custas do governo, nas tetas do governo. E muitas foram as vezes que eu vi, muitas inglesas com 6, 7, 8 filhos. Eu tive vontade de brincar e perguntar, tu é angolana, tem sangue angolano, minha? A segurança social está por trás, apoiando, dando casa do cônsul, dando benefícios para sustentar aquela turma toda, aquela trampa inteira que vai em inglês, ciganos, portugueses, porque eu conheço portugueses que vivem assim, brasileiros, tem muita gente. Portanto, o governo do Reino Unido, eu não estou falando agora da monarquia, estou falando do governo, sempre errou. Mas agora a Europa está dando, assim, a patada final neste grande mundo europeu que todos nós sempre nos encantamos quando estamos no Brasil, em África. Temos que ir para a Europa, ou é Europa ou é Estados Unidos, né? Temos que ir para a Europa. A Europa deixou de ser aquele encanto. França é o exemplo disso, deixou de ser um exemplo de aquilo que a gente dizia, França é linda, a gente chega em Paris, é aquele encanto, aquela cidade romântica. Não, não é nada disso hoje. Ao sair do aeroporto, e dependendo mas já na área do aeroporto, já encontras mendigos. E pela cidade inteira tu vês muito mendigo. Tem mendigo por quê? Porque o governo deu oportunidade para isso. Tem mendigo por quê? Porque o governo não ajuda. Tem mendigo por quê? Mendigo e muçulmanos.
Portanto, eles hoje se infiltraram em toda a Europa, concedido pelos governos dos próprios países. Teria que ajudar, até por causa dos conflitos armados, das guerras que andaram acontecendo nos países deles, ou no país deles. Até certo ponto pode-se ajudar. Mas tem que haver um limite, tem que haver uma planilha. Até quanto nós podemos ajudar? Até onde nós podemos ajudar? E, principalmente, onde que estes seres humanos, não vão interferir no nosso país. E desde que os muçulmanos começaram a ser recebidos na França, na Inglaterra, na Alemanha e em tantos países, Espanha, Portugal já tem, não tão percentualmente, graças a Deus, como a Inglaterra, por exemplo, eles só fizeram estragos. Eles têm feito estragos. Eles querem já ter o domínio dentro dos próprios governos. Estão matando gente, estão acabando com casas, prédios, lojas, porque estão exercitando com livre e espontânea vontade o domínio deles, com a história do Alcorão, de Alá, da pessoa não poder usar uma Bíblia e assim por diante. Não estão no país deles. Imagina se nós fôssemos para o Líbano, para o Reino parte das nações deles, e fizéssemos isso. O que será que iria acontecer com os pobres cristãos que ousassem fazer isso? No mínimo. No mínimo. Agora, muito me entristece, eu vou ler para vocês a notícia e depois mostrar isso aqui para dar continuidade. O assassinato, eu não falo inglês, muita gente sabe disso, entendo perfeitamente o inglês, mas por preguiça, por uma série de fatores, nunca falei. Hoje eu uso, para quem não sabe, eu até posso dar o link, hoje eu uso, já tem à venda há muito tempo, os tradutores que parecem uns gravadorzinhos, tem esse e tem um outro que chama Projeto Piloto, que é como se fosse um fone de ouvido, né? Ou um aparelho auditivo que você coloca, pouco se vê, que são tradutores simultâneos de 130 e poucos idiomas. Portanto, eu digo com a maior tranquilidade, eu não falo inglês, mas eu falo 130 e poucos idiomas, porque eu pego no meu tradutor, ligo, ponho na linguagem que eu quero, português, inglês, português, francês, português, árabe, e eu falo com qualquer um destes seres, sem dó nem piedade. Vamos à notícia. O assassinato do bebê King, de 6 anos, Elsie Dot Stancombe, 7 anos, e Alice da Silva, de repente é portuguesa, Alice da Silva Aguiar, 9 anos, na segunda-feira, de 29 de julho, fez eclodir uma verdadeira guerra por toda a Grã-Bretanha. Não é só Londres, nem nada disso, por toda a Grã-Bretanha. Na sequência do ataque terrorista que provocou a morte de 3 crianças, deixando outras 10 pessoas feridas, incluindo, nestas 10, 8 crianças, a exasperada população local saiu às ruas, organizando protestos que resultaram em revolta. Só um minutinho. Organizando protestos que resultaram em revolta e se espalharam por todo o país, nos quais participaram cidadãos comuns e não apenas a extrema-direita, como dizem os meios de comunicação. Portanto, aqui nós vemos também o lado, como é que eu vou falar, gente? O lado inoportuno, inconsequente, desrespeitoso, porque afinal de contas, descobrimos agora que também, afinal de contas, quem é uma das pessoas que está no governo britânico, né? Não é uma questão de cor, mas é da turma deles, e são esquerdistas. E há uma guerra violenta a nível mundial de que quando você não concorda com os lunáticos da esquerda, apesar de eu gostar de vermelho, mas olha, até caiu bem com todo o assunto, eles culpam os da direita. Tudo o que acontece ruim é da direita.
A direita está envolvida, a direita fez, a direita aconteceu. Vocês não param para se olhar no espelho, seus hipócritas de merda, para ver o quanto a esquerda, a nível mundial, está acabando com o mundo. Os principais acontecimentos ocorreram na cidade de Sunderland, acho que é assim que se pronuncia, onde foi incendiada uma esquadra da polícia. Rotterdam, acho que seja isso, onde moradores locais incendiaram um hotel para imigrantes. E eu estou sabendo disso também através desta pessoa que mora, minha familiar que mora, não vou dizer aonde, né? Só posso dizer que não é em Londres, e que está me pondo a par todo o santo dia do que está acontecendo, o que me deixa bastante preocupada. Quando você tem entes queridos nestes países, você fica apavorada, porque você não sabe o que pode acontecer. E eu vou vos mostrar as imagens, né? Incendiaram um hotel em Belfast, onde incendiaram uma livraria e que vendia textos do Alcorão. Portanto, isto já foi a revolta do povo inglês contra esta turma. Aí fala Barkman, uma coisa assim, Bristol, Manchester, Hull, Liverpool, Leicester, Leeds, Stoke, são uma série de cidades. O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, classificou os protestos como ilegítimos. Quem é o gajo? Vocês conhecem a história do gajo? Vão olhar. Chamando-os de trabalhos de bandidos da extrema-direita. Claro, ele é esquerda. Ele deixou todos os muçulmanos entrarem, e os muçulmanos, desde que entraram na Inglaterra, não só estão fazendo protestos, como matando, esquartejando e maltratando pessoas que às vezes estão passando e têm um crucifixo. Neste momento eu não estou com crucifixo, mas eu costumo andar. Quando você está em Londres, você tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque se estiver assim, mostrando um colar, e o colar tiver um crucifixo, eles arrancam no teu pescoço. Se uma pessoa tiver uma Bíblia, eles param, tentam conversar, e a primeira coisa que fazem é arrancar a Bíblia da mão da pessoa, porque não admitem que a pessoa seja cristã, que a pessoa tenha uma Bíblia, porque na cabeça deles tem que imperar o Alcorão, a divindade, Allah. Eu respeito todos, a partir do momento que respeitem o meu espaço, e principalmente se estiverem na minha casa, como é o caso dos ingleses, que têm o direito de se sentir revoltados. E nem por isso, primeiro-ministro, tem que ser extremistas da direita. Pelo contrário, nós estamos lidando a nível mundial com a esquerda, o extremo da esquerda. Starmer está utilizando o reconhecimento facial para impedir que as pessoas utilizem os transportes públicos para se manifestarem. E acusa as redes sociais, só faltava isso. Para você, só faltava isso. Eu chego a baixar meu nível para falar com uma anta quadrada como este homem. E eu só espero que nada aconteça às pessoas que moram na Inglaterra. Só espero, porque eu realmente sou... Eu nem sei do que é que eu sou capaz. E acusa as redes sociais dizendo que são parcialmente responsáveis pelo caos por não terem conseguido evitar a proliferação de notícia falsa. Quer dizer, isto aqui está sendo filmado pelo povo. E o filho daquela, não quer saber se você é primeiro-ministro, o filho daquela tem a ousadia de falar que são as pessoas que, como eu, estão aqui falando, que estão proliferando o caos dentro do país dele. Quando você abriu as porteiras para receber este bando de vândalos, você não pensou nisso? Ou o teu cercadinho, a volta do teu castelinho está muito bem protegido? Sua anta quadrada. Por não terem conseguido evitar a proliferação de notícias falsas de que o agressor era muçulmano. Ave Maria, tem que ter paciência. Ave Maria, Jesus, tudo aquilo que vocês não gostam que a gente fale. Tem que pegar um crucifixo e esfregar na vossa cara. E olha que eu tenho respeito a todas as raças, religiões. Mas quando a gente vê esses extremos, é de sair do tamanco. É de sair do tamanco.
O governo atribuiu, olha isto aqui, o governo atribuiu 29,4 milhões de libras, libra, vale mais que o euro, para fornecer pessoal adicional e segurança às mesquitas em risco e não à população. É filha da puta ou não é? Com todo respeito, senhora, tua mãe não sei se era puta, desculpe, mas eu saí do sério com esta notícia. Eu tenho gente minha morando lá. Todos nós humanos temos sangue aqui correndo. Eu tenho respeito pelos muçulmanos que sabem ser muçulmanos, que sabem respeitar o espaço que os acolhe. Por esta turma, não tenho respeito. Não tenho. Mas o grandíssimo filho da puta, e eu hoje saí dos tamancos e da elegância, não são eles. No fundo, eles são culpados até certo ponto. Eu ponho 50%. Culpado mesmo é o governo que o recebeu, como recebeu na França, como recebeu na Alemanha. Então não se queixem. Agora é assim, eu tenho que também pensar pelo lado da população, que está saindo às ruas, está indo contra eles, afinal já mataram 3 crianças, e as outras que já morreram? E os adultos que já morreram? Já houve casos na Espanha, já houve casos na França, está havendo demais na Inglaterra. Ninguém pode ir para o centro de Londres que sofre a consequência das mãos, das patas de um muçulmano. Quem é o maior culpado? É o primeiro-ministro. Esse grandíssimo filho de uma égua que não tem noção do mal que está fazendo a nação. E o mais engraçado é que o povo inglês paga tantos impostos para ter a dita monarquia, que hoje está mais esculhambada do que sei lá o quê. E a monarquia, que sempre teve força a nível mundial, começando pela rainha que já se foi, hoje também está fazendo o quê? O país não é deles. O povo inglês não paga tantos impostos, se é que este povo que entrou paga alguma coisa para sustentar a monarquia. A monarquia está fazendo o quê? Qual é a interferência que a monarquia está tendo para chegar no primeiro-ministro e dizer, senhor, independente do senhor ser o primeiro-ministro, este país sempre teve regras muito quase que tabeladas. Você não pode bater num cachorro que você é preso. Você não pode bater numa criança, porque a própria criança, se quiser, denuncia o pai e a mãe vão presos. As regras chegam a esse extremo na Inglaterra, que eu acho absurdo. Uma boa palmadinha faz um efeito danado. Mas, no entanto, não pode. Agora, pode isso? Quer dizer, o governo está liberando 29,4 milhões de libras para fornecer apoio e segurança às mesquitas, mas não à população. Calhorda. O conselheiro governamental Johnny, ou Duque, ou sei lá como é que chama o infeliz, propõe colocar a população sobre um confinamento ao estilo da Covid, para evitar novas revoltas, propondo de facto a lei marcial. É mole? Após protestos legítimos contra os ataques às crianças inglesas, multidões de muçulmanos saíram às ruas com bandeiras islâmicas gritando, Alá! Acabar! Acabar! Devia acabar logo com tudo, vocês. Provocando tumultos e esfaqueando manifestantes diante da polícia, que nada fez. E vão liberar 29 milhões de libras para dar apoio a esta turma? Isso é dar apoio. A partir do momento que vai lá dar cobertura na mesquita, onde ele fica lá no tapetinho. Alá! Ah, pra puta que pariu. Desculpem. Hoje eu tô mal educada. No entanto, enquanto eles saíram às ruas, mataram, esfaquearam e a polícia nada fez, eles prenderam uma senhora de 75 anos que queria participar numa vigília em homenagem às crianças assassinadas. É mole ou que mais? Aí é a velha história da esquerda, que usa este tom, que eu estou usando em vossa homenagem, não foi proposital, mas olha, caiu a calhar. Caiu a calhar. A esquerda que se vira contra a direita, e quando uma senhora está lá de 75 anos, querendo fazer uma homenagem às crianças, às 3 crianças assassinadas, ela é presa. Questionam a idade, questionam se ela é política, se ela não é, se ela tem condições físicas de fazer o que estas antas quadradas estão fazendo. Não, vamos prender. É da direita, está dando apoio à criança que nós matamos,
Só falta ir pro fogão. Tô sendo dura a falar, não tô. Se você tiver um dos seus lá, se cuide. Porque a Inglaterra e o Reino Unido estão entrando praticamente numa guerra civil. Para mim é doloroso estar fazendo este vídeo, estar falando isto, ter que mostrar estes animais aqui se expondo. Aqui já é uma mistura entre ingleses e muçulmanos. Dou os parabéns aos ingleses, parabéns. Levantem a bandeira, defendam o seu país. Eu tenho um neto inglês. Eu não vou admitir nunca que nada lhe aconteça por causa de um bastardo destes que saiu do seu país, foi recebido com todo o alento na Europa e hoje acha que com as suas patas, que pisa solo inglês, pode fazer pintar e bordar em cima de qualquer uma daquelas pessoas que é da terra. Vamos mostrar as imagens, são várias, depois continuo, só um minutinho. Aqui vocês veem um vídeo, ele está sem som. Ah, não, não tá, tá com som. Espera só um minutinho. Deixa eu... Cara, deixa eu ver se eu consigo pegar o outro. Aqui. É gente, hein? Aqui. Estão batendo em alguém. Massacrando alguém. Vamos lá. Aqui estão arrebentando uma loja. We sit through the boiling point here. Fucking hell. They're in there. Go in there. Ah, uma cadeira voou. Tá voando coisa. Bom, era isto que eu queria vos mostrar e fica a pergunta para todos vocês. É bom ver isto? Eu conheço bem aquele país. Olha, para ser mais exato, eu conheço, acho que quase toda a Inglaterra, só não conheço Londres. E por incrível que pareça, desculpem, conheço. Eu estive lá a última vez. Não conheço assim a cidade toda de forma alguma, mas estive lá, tive que parar em Londres, estava eu com meu filho, e depois tínhamos que pegar um ônibus que nos levava para outra cidade e resolvemos passear por Londres. Portanto, não posso dizer que não conheço, posso não ter o convívio, né? Que muita gente que vai lá, passa férias, de repente fica 15 dias. Não, eu fiquei um dia na ida e depois um dia na volta, mas andamos, passeamos bastante, portanto, deu para ter uma noção de Londres. Até gostei daquilo que eu vi. Mas gostei assim, para passear, para viver não. E aí não é só a nível de Londres, não, a nível de toda o país, Inglaterra, toda a área Grã-Bretanha, toda aquela região ali, não faz minha cabeça, não faz meu estilo.
exatamente porque eu encontrei neles, ingleses, um povo tão certinho, um povo, não é tão certinho não, desculpem, está longe, eu acabei de dar o exemplo da segurança social, mas um povo que vive de aparências, um povo frio, um povo que não tem o calor humano do brasileiro, não tem o calor humano do angolano, mas um povo que tem regras, um povo que exige muito de quem entra lá. Então, isto tudo passou a me espantar demais, não só no caso está acontecendo na Inglaterra, como está acontecendo na França, como está acontecendo em outros países, mas muito me espanta porque o poder econômico, os interesses internacionais a nível de país para país e de nação para nação, hoje imperam mais do que qualquer coisa que realmente aconteça até dentro do país que o próprio governante more, resida. Olha, temos que fechar um negócio aqui, temos que receber esse bando de animais, porque percentualmente, economicamente, e seja de que raio e maneira for, para nós é vantagem. Ganhamos votos, ganhamos. E eles estão-se nas tintas para a nação deles. Eles estão-se nas tintas para o país deles. Uma das nações que já foi referência ao mundo, foi a Inglaterra. Hoje está um caos à beira de uma guerra civil, aonde ser inglês passou a ser desonra. Ser um estrangeiro que respeita as regras dentro daquele país e anda diante das regras que lhe são impostas, passou a ser uma vergonha. E se tu reages, tu és um cara da direita, que estás questionando, sem te darem permissão, a esquerda que comanda esta nação. Diante de 29 milhões de libras, já estou tirando os quebrados, para respeito, para proteção, segurança das mesquitas, nós vemos como um primeiro-ministro, filha daquela, está dando de mão beijada a Inglaterra aos muçulmanos. E a grande pergunta é, para onde vão os ingleses? Muitos já estão saindo, optando por Espanha, Portugal, outros países, ou simplesmente saindo da Europa. Porque hoje o que nós queremos é segurança, é paz, é um mínimo de estabilidade financeira através do nosso próprio trabalho que nós desenvolvemos, que nós damos duro, para de repente vir um maníaco sexual, um hipócrita, uma anta quadrada, que só sabe rezar no tapetinho, e no fundo não sabe trabalhar, fica em grandes hotéis na Inglaterra, e não é de hoje que está acontecendo, desde que eles entraram que está acontecendo, tirando o espaço do turista, tirando a possibilidade dos próprios proprietários dos hotéis negociarem os seus hotéis para ganharem o seu ganha-pão, e fazendo com que estas invasões, com todo o respeito, o respaldo de um governo cruel, tome conta desta grande nação. É com tristeza realmente que eu fiz este vídeo, é com tristeza que eu vejo essas imagens, também fico triste de ver os ingleses hasteando a sua bandeira e saindo para a luta corporal contra esta turma e até destruindo espaços como livrarias, onde lá dentro está vendido ou sendo vendido, em vez de coisas inglesas, o Alcorão e tudo aquilo que seja material para fazer a cabeça, cerebralmente falando, de um povo inglês. Parabéns, povo inglês. Tiro o chapéu para vocês. Parabéns àqueles que, como os ingleses, moram na Inglaterra, aderiram a esta causa de brigar pelo espaço, porque a terra não é dos muçulmanos. Quando você entra num país alheio, você tem que respeitar as regras. Não está bem? Passar muito bem. Caia fora, volta para o Líbano, pega numa arma e vai dar tiro enquanto quiser. No território que te recebe, as leis têm que ser respeitadas, e a principal delas é nunca misturar alho com bugalho e achar que Alá tem que ser o Deus dos ingleses ou o meu Deus. Vai para aquele lugar, vai ver se a tua mãe está na esquina rodando a bolsinha, porque o país que te recebeu com carinho. Óbvio que temos a consequência de na Inglaterra ter como primeiro-ministro uma figura que defende esta turma. Aonde a Inglaterra vai parar? Não sabemos. Um país que já foi bonito, um país que já foi estável,
Um país que já deu as cartas ao mundo. E hoje está afim, não está afim, está à beira de uma guerra civil. É com tristeza que eu falo isto, com pesar, porque não mereciam, apesar de tudo, não mereciam. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Não gosto de fazer estes vídeos, mas faço, até porque, como eu disse, tem gente lá. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.